Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou estar realizando a correção das questões de informática aplicada aí para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que foi aplicado hoje. Então é um gabarito preliminar, pode ser que tenha alteração do gabarito da banca. Eu acredito realmente que não vai ter muitas alterações, esse é o de acordo que eu acho que vai vir o gabarito, certo? Primeira questão, a 41. Assinala o software que executa as funções típicas de um sistema operacional. E aí eu tenho aí o Google Chrome, o LibreOffice, o Microsoft Outlook, a área de trabalho remota e o Windows 10. Como a gente sabe, o Google Chrome ele é um navegador de internet, então ele não é um sistema operacional. O LibreOffice ele é um pacote para escritório open source gratuito. Então, além de ser código-fonte, ele também é gratuito. Você pode estar baixando ele para utilizar para escritório. Dentro do pacote Microsoft LibreOffice existe o Write, o Calc, o Ipads, o Microsoft Outlook é para o e-mail, né? O servidor de e-mail da Microsoft. A área de trabalho remota é um recurso que tem no Windows 10 para mim estar acessando a área de trabalho do meu computador através de outro computador remotamente. E aí o Windows 10, que é o gabarito da questão, então aqui a primeira é a E, o Windows 10 é um sistema operacional da família Windows. Além do sistema operacional Windows, existem vários outros, né? O Linux, o Unix, o Android para mobile e assim vai. Então, a primeira questão aqui, a 41, usando esse padrão de prova, é o que? O Windows 10. Só cuidado que dependendo da correção que vocês for fazer, a ordem das questões pode estar alterada. Questão 2 trata sobre o Word. João preparou ao longo de um documento sobre viagens no MS Word, no Microsoft Word 2010, onde ocasionalmente usou o termo lazer, grafado como lazer. Então a diferença aí usa o quê? O Z em vez do S. Para localizar precisamente essas ocorrências certas e erradas, João decidiu usar as palavras avançadas do Word, a localização avançada do Word, com as opções localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringas. Então, dentro do Word, eu posso usar alguns caracteres coringas para me fazer determinados tipos de pesquisas. E aí ele colocou aí, assinar o termo que localiza que João deve usar no comando de busca. Aqui, como ele quer buscar, ele falou precisamente apenas essas ocorrências, para localizar precisamente essas ocorrências certas e erradas, ele pode usar duas formas. Ele poderia usar o Coringa, só que aí o Coringa, aliás, o caractere Coringa asterisco, ele ia pegar os dois layers e qualquer outra que inicia com LA e termina com ER, certo? Então ele pegaria os dois lasers e os outros demais. E existe a forma da E, que eu acredito que é o gabarito da questão. A E. Ele vai abrir o cochete, colocar o S e o Z e fechar com ER. Ou seja, aqui ele vai pegar a palavra laser tanto com S ou com Z. Então, para mim, o gabarito aqui vai vir a letra E por ser mais específico. Até porque ele falou que localizar palavras inteiras. O asterisco que ele poderia fazer? Ele poderia buscar palavras, por exemplo, que termina com LA, começa com LA e termina com ER. E aí dentro desse asterisco poderia ter várias, até mais de uma letra, ter 3, 4 letras. O asterisco ia fazer isso. Então, nesse caso aqui, o gabarito que eu acho que vai vir é a E, certo? A 43 também trata com o Windows. No Windows 10, a área de transferência é usada primordialmente para armazenar. Como a gente sabe, do Windows existe a área de transferência, que ela armazena dados quando é apertada a tecla Ctrl+C ou copiar, ou a Ctrl+R para recortar também. Então, o objetivo da área de transferência do Windows é isso. Muito parecido com a área de transferência do Word também, né? Que tem lá, inclusive, dentro do grupo área de transferência do Word, existe função de formatação e outras coisas. Então, o gabarito da 43, eu também acho que é AD, dados copiados com Ctrl C. Então, aqui seria AD. Então, a primeira questão do nosso exemplo foi o Windows, a letra E. A segunda, a letra E também. E a terceira, a letra D. A quarta questão trata também sobre o Windows. Joana quer descobrir a capacidade do espaço livre e o espaço usado do Drive C do seu notebook.
Drive C, quando você tem um HD ou um SSD, divide ele em duas partes. Na verdade, quando você não divide também o Drive C, a unidade padrão de armazenamento do Windows. Quando eu quero saber a capacidade dele, o espaço livre e o passo usado, ele vai fazer o seguinte passo. Para tanto, depois de clicar com o botão direito do mouse do Drive, no explorador de arquivos do Windows, Joana deve acessar a opção Propriedades. Então, lá nas propriedades vai ter o espaço livre, o espaço total, o espaço livre e o espaço utilizados, além de algumas outras informações. Então, aqui, 44 seria AD Propriedades. 45. A 45 trata sobre conceitos de internet, endereços, tudo relacionado à internet. Né? Considerando as seguintes afirmativas sobre os protocolos e endereços básicos utilizados na internet. Aí tem a primeira alternativa lá. O FTP é o emprego para transferência de arquivos pela internet. O FTP é um protocolo para transferência de arquivo. Então, eu acredito que vai vir como correto. Ele é um protocolo para transferência de arquivos, sim. Então, acredito corretamente aí a primeira vai vir como correta. O HTTP é empregado para acesso à web por meio de mensagens criptografadas seguras. O HTTP ele não usa criptografia. Quem usa a criptografia é o HTTPS. Então, acredito que a 2 vai estar errado. E o 3, ele dá um endereço 170.66.11.10 e fala que é um exemplo de IP. Sim, o IP, aqui no caso, o IPv4, ele é dividido em 4 partes, onde a primeira parte, todas as partes, na verdade, ele vai de 0 a 255. Não pode passar de 255. Qualquer lugar desse que passar 255 já não é um IP válido. Nesse exemplo aqui, ele está usando o IP da classe B, que inicia de 128 e vai até a 191. Então, eu acredito que também vai estar como correta. Então, aqui a 1 e a 3 está correta. Acredito que também a 45 vai ver a letra D. 46. Assinale o texto que quando utilizar uma busca no Google, então aqui está falando sobre buscas, né? Resultando da mensagem, sua pesquisa não encontra nenhum documento correspondente. Aqui tem várias opções, e aí dentro da busca do Google, eu posso fazer uma busca por frase exata. No exemplo da A aqui, por exemplo, está fazendo uma frase exata. A mesma ideia da B. Ele tem que achar nessa ordem, certo? Porta, tracinho, menos porta. Quando eu quero buscar um termo excluindo o outro, eu vou colocar o termo 1. Esse termo 1 também pode estar entre aspas. Sinal de menos, posso colocar o segundo termo, tanto dentro de aspas ou não. No exemplo aqui, para dar, sua pesquisa não encontra nenhum documento correspondente, o resultado correspondente, a gabarito seria a letra D também. Por que seria a letra D? Eu vou pesquisar a porta, tem que ter a palavra porta e não tem que ter a palavra porta. Então, vai ter o navegador vai pegar o que tem e o que não tem. E não pode ter também. Então, o Baco não vai ter nenhuma correspondência ao resultado desse Google. Por que a C está errada? A C está errada apenas por esse espaço aqui, ó. E a E faltou espaço depois de porta. Então, o gabarito aqui também acredito na 46, a letra D. 47. No Microsoft Excel 2010, é possível identificar uma célula ou intervalo de células. Lembrando que as células específicas é ponto e vírgula, intervalo de célula 2 pontos. Pelo títulos de colunas e linhas. Considerando os intervalos de A3 até 10 e B5 até H8, assinale o número de células que pertencem aos dois intervalos. Então, aqui quais células pertencem a esse primeiro de A3 até C10, a quantidade, na verdade, e que também pertence a B5 até H8. A gente vai ver aqui que vai começar o B5 pertence aos dois intervalos, o B6 também pertence aos dois intervalos, B6 vai estar nesses dois intervalos, B7 e B8 vai estar tantos dois intervalos. Então, tem B5, B6, B7 e B8. Só que o C5 também está nesse intervalo. E também está nesse. C6 também, C7 também e C8 também. Então, eu tenho 4B e 4C, totalizando 8. Então, o gabarito também a D. E um pouco de sequência de D aí, fugir um pouco do padrão aí. Então, acredito que a 47 vai vir como a D.
Juro que usando o cálculo LibreOffice 4.2, precisa construir uma fórmula que envolve os valores de vendas diárias de uma empresa nos meses de novembro e dezembro, dispostas respectivamente nas colunas G e H, entre as linhas 2 e 32. Todas as células desses intervalos preenchidas de acordo com o calendário. Aí vem a questão. Assinale a fórmula que calcula corretamente a variação da percentual da média diária de vendas, positivas ou negativas, do mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Aqui vai calcular praticamente aí o percentual de média diária de venda em relação a dezembro a novembro. Essa questão eu acho a questão mais complicada da prova. Eu acredito que vai vir a B, porque eu vou pegar o segundo intervalo, tirando o primeiro intervalo, menos o primeiro intervalo. E aí eu vou multiplicar por 100 só para colocar percentualmente. Então, por isso que eu multiplico por 100 aqui só para colocar aí na porcentagem. Então, para mim colocar na porcentagem é a multiplicação. Algumas fórmulas aqui poderiam até ser eliminadas dessa alternativa. Exemplo, aí ela abre um parênteses e ela não fecha esse parênteses. O primeiro parênteses que é aberto aqui, ele não fecha. Aqui, dividindo novamente, já vou dividir duas vezes, então não vai dar ok. E aqui, a A, porque eu acredito que vai estar errado, porque primeiro ela vai realizar o quê? A divisão, a multiplicação, para depois fazer a subtração. Então, uma ordem das operações e vai alterar o valor. Então, acredito que a 48 vai vir a B, eu acredito eu. Embora essa é uma questão que eu acho um pouco mais complicada. 49. Analise as seguintes afirmativas a respeito da proteção de planilhas no Microsoft 2010. É possível permitir a modificar de alguns trechos de uma planilha protegida? Olha, eu acredito que tem sim, lá quando vai na proteção lá, tem como deixar alterar alguns trechos. Então, acredito que essa questão vai vir como essa alternativa como correta. As células bloqueadas não podem ser selecionadas, embora eu possa bloquear isso, essa seleção, mas a regra quando você vai lá no Excel também tem como eu deixar selecionar elas também. Então, eu acredito que ela vai vir errada, que ela não pode ser selecionada, depende da configuração. Mas no seu configuração padrão, quando você vai lá e você clica em OK e coloca uma senha de proteção dos dados, ela deixa selecionar. Então, por isso que eu vou colocar ela como errada. Não há possibilidade de permitir a inserção de linhas no planilha protegida. Embora essa inserção de linhas, por padrão, quando você vai lá, você tem que selecionar ela, que ela não tem como ser selecionada, mas existe um local que eu posso marcar para permitir a inserção de linhas, outro local que eu posso permitir a inserção de colunas, então eu também acho que está errado. Então, eu acredito que o gabarito da 49 vai vir a A. E 50, no contexto do Microsoft Word, assinala a alternativa que apresenta a palavra exemplo com efeito taxado. O efeito taxado é aquele que passa o tracinho em cima do texto. Aqui, a B, certo? Então, eu acredito que o gabarito da 50 vai vir a B. Então, é isso. Eu acredito que o gabarito vai ser esse. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tentando ajudar. Então, é isso aí. Muito obrigado e até mais.